de contribuição, 20 anos de contribuição ao homem, 15 anos de contribuição à mulher. E aí a gente tem casos de pessoas que trabalhavam e faziam suas contribuições antes de 1994, julho de 1994, que foi quando o real entrou. Ah, Sarita, mas eu não tenho contribuição depois de 1994. Mas você tem 15 anos ou 20 anos, dependendo, né, homem ou mulher, para trás, vamos fazer uma contribuição única sob o teto, que hoje é 7.070 e pouquinho, né? E aí você consegue se aposentar ganhando R$3.600, R$3.700. E aí o INSS já está começando a se mover, porque isso não está sendo legal para ele. Aí ele já soltou uma nota dizendo que os advogados estão querendo dar um golpe no INSS. Opa, isso é legislação, eles que aprovaram, né? Uma outra opção é o descarte. O que é o descarte? Você tem 27 anos de contribuição, você tem 65 anos de idade, tá faltando tempo para você se aposentar, mas você preencheu os requisitos de aposentadoria por idade. Então o que a gente faz? A gente pega aqueles 7 anos que ultrapassaram os 20 anos, descarta ele. Por que a gente descarta? Antes da reforma, o cálculo era feito com base em 80% dos maiores salários. Hoje o cálculo é feito com base em 100%. Então ali vai ter contribuição pequena, que vai diminuir a tua aposentadoria. Com essa regra do descarte, você vai lá, pega o que exceder a 20 anos, o homem, descarta. E aí você consegue majorar a sua aposentadoria significativamente. Legal. Mas para isso, sozinho você não consegue. Se você for lá no INSS, ele não vai te dar o melhor benefício, nem a melhor renda. Você só consegue isso através de um advogado especializado na área para fazer o requerimento. E a previdência privada? Se a pessoa puder fazer? Sim. Aí você vai escolher a previdência que for melhor para você. Mas aí, a previdência do INSS, que a gente chama o regime geral, ela é obrigatória. Se você estiver trabalhando, não é uma opção, você escolhe ou não escolhe. Não. Você é obrigatório, é obrigado que você contribua. Se você não trabalhar, você entra da questão do facultativo que a gente estava conversando antes. É quem não trabalha, quem não exerce atividade, porém quer fazer contribuição para contar, para ter o tempo de contribuição, para ter direito aos benefícios do INSS. A previdência privada, ela é separada. Ela é um complemento Exatamente. Exatamente. Aí você escolhe se você vai fazer se você vai pegar um mutante de uma vez, né? Ou se você vai receber aquela merrequinha complementando a outra do governo. O que eu vejo muito, por conta dos clientes que a gente tem no escritório, é que vale mais a pena você pegar aquele montante todo e investir em alguma coisa, né? Do que você pegar aos poucos, porque o rendimento vai ser muito maior. Melhor, verdade. Exatamente. Outra dúvida também, doutora, e quando uma empresa fale, que às vezes a pessoa fica enrolada aí para se aposentar, que a empresa faliu, não sei o que, não pode, aí enrola. Quando essa empresa fale de uma forma regularizada, né? Existe a massa falida e existe um administrador, né? Esse administrador, ele fica responsável por toda a documentação dessa empresa. Lá no escritório tem casos de pessoas que trabalharam e a gente precisou desses documentos. O que a gente faz? A gente localiza essa massa falida, envia um e-mail, envia uma notificação para que informa, né, manda todos os dados, documento, pedindo cópia daquela documentação, tá? Quando eles não atendem, você tem a opção de entrar com uma ação de obrigação de fazer, para que eles vão ser citados, né, a massa falida vai ser citada e forneça essa documentação. Foi até bom você falar nisso, porque no caso de atividades especiais, quando vou te dar um exemplo, você trabalha em construção civil
E aí, na época, você era serralheiro dessa construção civil. Essa empresa faliu. Como que você vai ter esse período reconhecido, né? Se a empresa não funciona mais? Porque você precisa passar por uma perícia, né? A perícia no local onde você trabalhava, né? E o que a gente faz? A gente faz a perícia similar. Nós vamos até uma empresa similar, de mesmo porte. Óbvio que hoje a gente tem um maquinário muito melhor do que antigamente, né? Mas a gente pede essa perícia similar, para que vá ao local dessa empresa que a gente indica e o perito ali vá constatar tudo que um profissional daquela área faz, né? Hoje ele faz assim. E naquela época o maquinário era esse. Uma outra sugestão também, um outro caminho que a gente tem é fazer buscas na internet de processos da época contra essa empresa que outros empregados ingressaram e que teve perícia. Por quê? Porque aí a gente pega aquele laudo pericial e pede para usar ele como prova emprestada. Entendeu? Quem perdeu... Doutora, perdi carteira de trabalho. Você pode comprovar através de extrato do FGTS. Você não precisa só da carteira de trabalho para comprovar o seu período de trabalho, de contribuição. Você tem o extrato do FGTS, você tem documentos do sindicato, você tem RAIS, você tem uma infinidade de outros documentos que você... Lá no escritório nós temos uma listagem nesses casos, a gente dá para o cliente e se ele não conseguir, ele tem a opção de pedir a nossa ajuda e a gente orienta como conseguir essa documentação também. Porque perder carteira de trabalho é a coisa mais comum. Mas hoje tem aplicativo da carteira de trabalho. Por exemplo, a minha carteira de trabalho não é mais atualizada. Então. Eles atualizam no aplicativo. O aplicativo está atualizado. Mas as muito antigas não. Outra coisa, por exemplo, o INSS tem... Às vezes chega cliente lá e fala assim, doutora, eu trabalhei em 1975 em tal lugar, mas não está constando aqui no meu CNIS. CNIS é o extrato de todas as suas contribuições e vínculos. E aí o que acontece? Antigamente, no INSS, antes de 1980, era tudo feito em microfichas, né? Tudo no papel. Quando veio o computador, eles migraram aquelas microfichas para o computador. Só que a gente sabe que nem tudo vale. E aí, nesses casos, a gente precisa pedir cópia, fazer um requerimento diretamente no INSS, pedindo cópia dessas microfichas. Aí a gente pega essa cópia dessas microfichas, faz um outro requerimento de atualização de vínculos, para que aqueles vínculos sejam inseridos no seu CNIS, que agora é o atualizado. Porque tem gente que está faltando às vezes 2, 3 anos para se aposentar, de acordo com o CNIS, que é o extrato atualizado. Mas com aquela microficha, ele já atingiria esse tempo. Ou já atingiu muito tempo. Exatamente, né? Só que o INSS teve esse erro. Mas voltando ao lance da empresa que faliu, o INSS é obrigado a contar como... Se você comprovar que com a sua carteira de trabalho, independente, a gente volta àquela situação. Se você comprovou que você era empregado, você tem lá a sua carteira de trabalho sem rasura, tá? Não pode ter rasura. Tá lá legítima. Entrei tal ano, saí tal ano. O INSS tem que cumprir e aceitar aquilo ali. Porque tem muita gente aí que quando vai se aposentar, que aí vê que não consegue se aposentar porque a empresa faliu. Exatamente. Aí fica perdido. Aí ele vai lá, aí o INSS fala pra ele que ele não tem o tempo, sendo que ele já teria o tempo porque o INSS não considerou. Tem uma irmã que aconteceu isso com ela, Edilama Monteiro. Ela foi se aposentar, deu com a empresa não pagou, a empresa faliu e ainda não pagou o Exatamente. E aí ela teria que... o ideal era ingressar com uma ação judicial, né? Que foi o caso dessa cliente que a gente tem lá, né? Caso da proteção indébita do cliente. Ela era a empregada doméstica
E aí ela foi lá e o INSS falou para ela que ela só tinha 8 anos de contribuição. Nós ingressamos com a ação e foi reconhecido todos os vínculos da carteira, porque eles não querem aceitar só a carteira. Só que a lei está dizendo, se você precisa de um documento, a carteira está sem rasura, é a carteira que eles têm que aceitar. Isso aí. E aí ela tinha mais do que 20 anos de contribuição. Nossa. Né? Hoje ela já recebe a aposentadoria dela, já conseguimos implementar, e ainda vai receber uma farpela de atrasados. Mas eles não pagaram também, ou alguma coisa assim, a empresa dela ou não? Não, teve casos que não pagaram e teve casos que ela realmente eles não quiseram aceitar. Isso aí. Entendeu? Por quê? O que acontece? Se você pegar o CNIS, tem lá data de entrada e data fim do vínculo. Quando essa data fim tá em branco, muitas das vezes eles não consideram aquele período. Então você precisa, o que eu oriento aos clientes, antes de fazer o requerimento da sua aposentadoria, peça o seu CNIS, procure algum advogado especializado, porque ele vai te mostrar tudo que vai ser pendência, que pode te gerar problemas na hora que você for Antes de fazer o processo. fazer o seu requerimento, né? Tem datas que estão sem saída, tem os indicadores, pode ser período extemporâneo. O que é período extemporâneo? Você é um empregado, mas o seu empregador pagou fora da data. Isso não é um problema seu. Isso é um problema do INSS com o empregador. Mas ele vai lá e ele não vai considerar aquele período que você trabalhou. Então você precisa de alguma medida enérgica que faça o INSS cumprir o que ele tem que cumprir. E aí é através das ações judiciais. Ele tem que notificar o empregador, né? O INSS. Aí é um problema do INSS. Ele tem que... Mas entendeu? quando o empregador ele deixa de pagar, eu acho que acredito que seja isso, quando o empregador ele paga depois da data, ele paga com multa, né? Mas aí depende, o que acontece? Existe tempo de carência e tempo de contribuição. O que é tempo de carência? Vamos supor, eu comecei a trabalhar hoje. E aí, o meu empregador só vai começar a fazer o recolhimento daqui a 2 anos, um exemplo. Mas ele vai fazer retroativo. A primeira contribuição, se ela foi fora da data, que no caso, ela sempre vence no mês seguinte, Sim. né? Isso. Se ela foi fora daquela data, ele pode pagar 5 anos e aquele período não teria contado como tempo de carência. Porque você tem que ter tempo de carência, que são as 180 contribuições, e tempo de contribuição. O que é tempo de contribuição? É o que excedeu o tempo de carência, né? Eu falo assim porque é mais simples para as pessoas entenderem, tá? E aí, se você...